Olá, meus alunos do STHG, do curso Pleno de Teologia. Chegamos à nossa revisão sobre escrito paulinos. Estava confirmado para que nós tivéssemos uma avaliação, porém a coordenação decidiu que seria melhor passar para vocês uma revisão e aqui estamos nós com essa missão, que diga-se de passagem, é uma missão prazerosa, porque quando nós começamos a falar sobre Paulo, realmente a gente não quer mais parar de tão bom que é. Queridos, vamos começar com a nossa oração. Oremos a Deus pedindo a iluminação e que Deus venha abrir o nosso entendimento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado. Aqui estamos mais uma vez em Tua presença, Senhor, para aprendermos um pouco mais, Pai, a respeito desse apóstolo tão querido, Pai, que escreveu pelo menos 13, Pai, das epístolas que estão na Bíblia, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te pedimos que abra o nosso entendimento racional e que nos dê a iluminação sobrenatural do Teu Espírito Santo, para que nós venhamos compreender conforme tudo aquilo que Tu tem nos passado. Já te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja presente em todo o tempo conosco, Pai, nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Pois é, queridos, escritos paulinos. Que bênção. Eu quero começar dizendo que o conjunto das cartas paulinas compreende um total de 13 cartas que reivindicam a paternidade do apóstolo Paulo. A ordem que se encontra no cânon bíblico não reflete a data em que foram escritas, mas foram organizadas segundo a sua extensão. Mas antes de nós entrarmos nas epístolas propriamente ditas, eu gostaria de ler um pouco da biografia de Paulo, conforme o e-biografia da internet. Diz assim: São Paulo apóstolo, do ano 5 ao ano 67, foi um dos apóstolos de Cristo, um dos maiores propagadores do cristianismo e autor de 3 epístolas do Novo Testamento. Antes de se converter ao cristianismo, era conhecido como Saulo e perseguiu os discípulos de Jesus nos arredores de Jerusalém. São Paulo, apóstolo, nasceu em Tarso, na Sicília, hoje a atual Turquia, no ano 5 da era cristã. Tarso era um próspero centro mercantil e intelectual do mundo romano e recebeu 2 nomes, Saulo, hebreu, e Paulo, romano. Seus pais eram judeus, mas gozavam dos privilégios da cidadania romana. Paulo passou os primeiros anos de vida em meio a uma comunidade judaica e frequentou a escola da sinagoga. Um antigo costume judeu era ensinar as crianças algum trabalho útil. Paulo tornou-se um tecelão, fazedor de tendas. Ainda adolescente, foi enviado a Jerusalém, onde deveria familiarizar-se mais profundamente com a religião e com a cultura hebraica. Em Jerusalém, estudou no Templo de Salomão, reedificado e embelezado por Herodes Agripa, o governador da Palestina. Durante 5 anos ele foi educado como discípulo de Gamaliel, que era um rabino influente e de renome, e além da Bíblia estudou a lei oral, um conjunto de tradições que regulava todas as atividades da vida cotidiana. Saulo se preparava para ser um rabino na mais ortodoxa das seitas judaicas, os fariseus. No fim dos estudos, retorna a Tarso e alterna os trabalhos na sinagoga e a fabricação de tendas junto ao pai. Nessa época ocorreram grandes eventos do cristianismo. Desde o ano 26, Jesus anunciava o evangelho. Entre 28 e 30 datam-se da sua morte e ressurreição. Quando Saulo chegou a Jerusalém em 29, os discípulos de Jesus já eram mais de 5.000, e a maior parte dos judeus, inclusive ele, não acreditava ainda que aquele fosse o Messias. Portanto, ele tornou-se perseguidor das primeiras comunidades cristãs e participou do apedrejamento do apóstolo Estevão. A conversão ao cristianismo. A caminho de Damasco, São Paulo teve a visão de uma luz incandescente e Jesus lhe indaga sobre as perseguições. No mesmo instante, ele ficou cego e durante 3 dias se entregou às orações. Amando de Jesus, um homem chamado Ananias vai ao seu encontro. Prepara seu batismo, põe a mão em sua cabeça e no mesmo instante Paulo recobra a visão e, impressionado, converte-se ao cristianismo. Para reconstruir seus pensamentos, ele retira-se para o deserto da Arábia, realiza diversas expedições missionárias pregando o evangelho de Jesus Cristo. E em 44, após pregar durante 3 anos em Tarso, ele segue para Antioquia, capital da província da Síria. Então a terceira cidade do império, logo após Roma e Alexandria. Nessa cidade ele inicia a missão entre os gentios. Foi nessa cidade que os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. E entre 49 e 53, São Paulo realizava a segunda viagem missionária. Entre outras cidades, ele vai a Macedônia, a Caia, a Filipe, Atenas e Corinto. Em 50 e 52, ele permanece em Corinto durante 18 meses e funda uma comunidade cristã formada por pessoas da camada mais modesta da população. A primeira carta aos Coríntios ela foi escrita em Éfeso, provavelmente em 56,
com o objetivo de restabelecer a unidade, advertindo que o único líder é Cristo. Já em 58, em Jerusalém, ele foi acusado de haver pregado contra a lei, e além de ter introduzido um gentil no templo, ele é preso e enviado para Roma, onde seria julgado por um tribunal de César, mas um naufrágio interrompeu a viagem. Paulo consegue permissão para ficar na prisão domiciliar até o ano de 62. Ele escreveu muitas epístolas, dos quais 13 conseguiram sobreviver. A primeira e a segunda aos Tessalonicenses, aos Gálatas, aos Filipenses, a primeira e a segunda aos Coríntios, aos Romanos, a Filemon, aos Colossenses, aos Efésios, primeira e segunda a Timóteo e aos Hebreus, que há uma dúvida se foi realmente ele ou se não fora. Nas epístolas, São Paulo trata da doutrina da ética cristã e da organização da igreja. Na Bíblia, as epístolas seguem os evangelhos e aos Atos dos apóstolos. Em 64, após o incêndio em Roma, que recaiu sobre cristãos, São Paulo apóstolo é novamente preso e levado para os arredores de Roma, quando em 67 foi finalmente decapitado. E o dia festivo de Paulo é dia 29 de junho, segundo as nossas tradições. Com essa rápida biografia, nós podemos entender uma coisa. Paulo cumpriu o seu ministério. Ele fez exatamente aquilo que lhe fora proposto por Cristo. E como apóstolo de Cristo, ele fez exatamente aquilo pelo que estava comissionado. Glórias a Deus pela vida desse homem que deu essa maravilhosa contribuição para a Bíblia que hoje nós temos nas mãos. É isso, queridos. A biografia de Paulo, resumidamente, é isso. Mas vamos falar um pouco mais das suas epístolas. Alguns procuraram agrupar as cartas do seguinte modo. Primeiro, cartas maiores, Romano, 1 e 2 Coríntios, Gálatas e 1 e 2 Tessalonicenses. Segundo, cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. E em terceiro, cartas pastorais, 1 e 2 Timóteo e a carta a Tito. Todas essas cartas nós estudamos durante a nossa matéria Teologia dos Escritos Paulinos. Outra classificação pode ser feita a partir da possível autoria das mesmas. São consideradas proto-paulinas, que seguramente são autênticas, isso é, que são de autoria do apóstolo Paulo e que são aceitas por todos os estudiosos. São elas Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemon. Essas aí são proto-paulinas segundo a sua classificação, ou seja, não há dúvida alguma de que elas foram escritas pelo próprio apóstolo São Paulo. Existem as cartas deuteropaulinas, que são aquelas cuja autenticidade não é segura ou é negada por um certo número de estudiosos. No caso, elas são Efésios, Colossenses e 2 Tessalonicenses. Ainda existe, é certo que algumas cartas de Paulo foram perdidas. Então, essas cartas chamadas perdidas, em 1 Coríntios 5 e 9 já se fala de uma primeira carta que foi escrita aos Coríntios. Em Colossenses 4 e 16, Paulo se refere a uma carta escrita aos cristãos de Laodiceia. E temos ainda a famosa carta em lágrimas, lá em 2 Coríntios capítulo 2 e verso 4. Essas foram cartas que nós consideramos perdidas. Não se sabe quantas, mas que houve. Essas cartas existiram. Alguns estudiosos afirmam que a carta aos Filipenses é um conjunto de vários bilhetes e também que 2 Coríntios é um ajuntamento de várias cartas enviadas em datas diferentes. O que nós sabemos é que todas elas foram consideradas inspiradas e são canônicas, ou seja, têm poder e traz consigo a revelação do Espírito Santo para toda a cristandade. Por isso, nós as aceitamos como canônicas. As cartas não foram escritas do próprio punho pelo apóstolo. Ele as ditava, tá? Conforme Romanos 16, 22. E às vezes ele assinava de próprio punho, conforme Gálatas 6 e 11. Talvez a carta a Filemon tenha sido o único escrito com suas próprias mãos, porque ele traz consigo uma coisa muito pessoal para Filemon, quando ele assina embaixo praticamente um cheque em branco por Onésimo, aquele escravo que havia traído o seu senhor. Mas eu queria falar também para vocês uma breve reflexão a respeito de um livro que eu li chamado Paulo, o Convertido. Esse livro, ele traz consigo algo maravilhoso. Ele traz uma outra visão do ministério paulino, tá? Baseado na visão judaica da questão.
Então nós vimos as epístolas, nós estudamos a forma cristã com que Paulo se comporta, nós vimos pela ótica cristã que é o que somos, toda doutrina está envolvida, toda doutrina que nós aplicamos hoje na igreja está no Corpus Paulino, mas será que a gente pode ver o apóstolo São Paulo agora numa visão do judeu? Eu te convido para esse desafio. Vamos então fazer uma pequena resenha desse livro, Paulo, o Convertido, de Alan Segal. Vamos lá? Paulo, o judeu, entendendo as cartas paulinas em uma perspectiva judaica. Embora os escritos de Paulo tenham sido intensamente estudados por teólogos cristãos, eles têm sido rejeitados por estudantes do judaísmo, como as meditações de uma apóstola antagonista, que rompeu completamente com seu passado judaico. Nessa abordagem revisionista da obra de Paulo, Alan Segal ele vai argumentar que a vida de Paulo pode ser bem mais compreendida ao se considerar seriamente sua qualidade judaica, e que a história judaica pode ser grandemente iluminada pelo exame dos escritos de Paulo. Ao ler Paulo do ponto de vista da religião que este abandonou, no caso o judaísmo, Segal derrama nova luz sobre o homem cujo papel foi decisivo, como eu já havia dito, tanto no judaísmo quanto no cristianismo. Então nós vamos agora para o desafio de entender um pouco das cartas paulinas numa perspectiva mais judaica. É óbvio, de forma superficial, é apenas uma revisão, mas nós vamos depois, se você puder, ler esse livro, leia, porque vale a pena você ter uma outra ótica a respeito do ministério paulino. Bem, queridos, a experiência mística com Cristo. Quanto mais tempo distante da experiência, mais a pessoa aprende o significado social daquilo que ele passou. Quando nós passamos por algum problema ou por alguma situação que realmente marca nossas vidas, quanto mais tempo aquilo vai passando e vai ficando dentro de nós, mais importante é para nós outros. O passado é reavaliado a partir do significado de que aquilo teve. Paulo, sobre o seu passado, influenciado pelos seus compromissos presentes. Lucas, em Atos dos Apóstolos, enfatiza o indivíduo, o apóstolo São Paulo, que foi convertido por poderes sobre os quais ele não tinha controle. Paulo era um perseguidor ferrenho do cristianismo e, de repente, tem um encontro a caminho de Damasco, lá em Atos 9, narra a situação, com o próprio Cristo, o Cristo glorificado, que o chama a uma responsabilidade muito grande para que ele pare de perseguir a igreja do Senhor. E Paulo transforma-se ali de perseguidor a ser perseguido. E não somente pelos judeus, o qual ele abandonou o judaísmo. Não, ele passa a ser perseguido pelos romanos, aos quais ele não milita a mesma causa. Ele passa a ser perseguido pela própria igreja incipiente, a igreja que está nascendo, porque eles não confiam ainda na pessoa de Paulo. E Paulo focaliza a dimensão social da experiência de conversão como indivíduo que desenvolve um novo mundo de significado a partir da sua entrada num novo grupo. Ou seja, Paulo sofre uma perseguição trilateral. De todos os lados, ele está sendo perseguido. E aonde ele encontra apoio? Em suas orações, em sua intimidade, na busca, no seu devocional com o próprio Deus. Essa é a experiência mística com Cristo, que vai modificar completamente a vida de um perseguidor, transformando num perseguido. Mais à frente, nós podemos ver também o contexto histórico no qual Paulo fez a sua experiência mística com o ressuscitado Jesus Cristo. Durante o período helenista, iniciado em 333 a.C., a sociedade israelita se dividiu em seitas, em facções que diferiam sobre várias questões. Eles pensavam diferente nisso, pensavam diferente naquilo, pensavam diferente naquilo outro, pensavam diferente nisso. Eram os fariseus, os essênios, os zelotes, cada um tinha uma mentalidade diferente. Essas seitas competiam ferozmente entre si. Nessa atmosfera, a conversão religiosa era tão comum quanto nos dias de hoje. Na migração entre seitas estava, portanto, a busca religiosa pessoal. Paulo não estava fora desse contexto. Ele viveu exatamente no limiar de tudo isso, no momento mais crítico de tudo isso, ele estava ali. Como um judeu
como um fariseu, mas que foram impactados pelo seu encontro místico com o Cristo ressuscitado. O relato de Paulo sobre a experiência mística deve considerar os fenômenos religiosos judaicos e gregos romanos de seu tempo. Os relatos de Paulo sobre a experiência mística dele. Nas páginas 69 até a página 130, Alan Siga, ele vai falar sobre isso. Paulo é tanto um convertido quanto um místico. E o misticismo na Judéia do primeiro século era um misticismo apocalíptico. Isso mesmo. Paulo é o único místico apocalíptico no primeiro século, cujo escrito confessional e pessoal chegou até os dias de hoje, chegou até nós. Nas páginas 94, 99 e 100 desse livro, o autor vai falar a respeito disso. A escassez de textos rabínicos proibiram a discussão pública do fenômeno místico envolvido. Paulo relata viagens celestiais nas quais segredos lhe foram revelados, palavras inefáveis, e ele acredita que a sua salvação se encontra em uma identificação com corpo, em uma identificação corporal com o seu Salvador. Embora enfatize uma vida de disciplina espiritual, ao invés de um único evento, nós podemos dizer que Paulo não faz isso para se gabar. Ele descreve isso em 2 Coríntios 12, do verso 1 ao 9, ele descreve essa experiência. Um homem, figura retórica, exige modéstia, trata-se de Paulo mesmo, nós sabemos, no contexto vai dizer, mas é um apocalipse, uma revelação. Há 14 anos foi até o terceiro céu, no corpo ou fora de corpo, não um transporte físico, foi um transporte espiritual, mas uma jornada por meio de um corpo espiritual. Ele ouviu informações secretas, inefáveis. E é possível que esse texto de 2 Coríntios 12 resista à experiência de conversão de Paulo. Na página 73 do livro, o autor vai falar sobre isso, embora não a descreva definitivamente. Mas há essa possibilidade. Queridos, além disso, ainda no livro, ele descreve essa experiência não é para se gabar, mas para trazer aos seus ouvintes, à sua audiência, aquilo que o consagrou, aquilo que o trouxe para a cristandade de uma forma não apenas e tão somente momentânea, mas algo que ficou marcado na sua vida e na sua experiência apostólica. Apocalipticismo e misticismo têm sido tratados como categorias separadas nesse livro, mas textos místicos judaicos estão repletos desses apocalipses. A literatura apocalíptica antiga é baseada em visões, então havia práticas especiais para alcançá-las, e o autor vai falar sobre algumas das práticas, dentre as quais ele vai destacar um jejum. A imagem central do misticismo judaico, de Ezequiel capítulo 1, é a glória de Deus em forma humana, no trono, carruagem, que no hebraico é Merkabah. Daí se derivou a figura do Filho do Homem no apocalipsismo, como uma figura angélica, a chefe dos anjos, arcanjos. A experiência de Paulo é diferente da de outros místicos judeus, porque ele já identificou a figura como Cristo. Diferente dos outros mestres judeus. Ele identifica Cristo nessa figura de linguagem. E, queridos, o resultado da jornada celeste é que a identificação de Cristo com a glória do Deus Todo-Poderoso vai marcar o apostolado de Paulo e ele vai entender perfeitamente qual seja a altura, a largura, o comprimento e a profundidade das revelações de Deus. O apostolado de Paulo, que é um chamado profético, é, na verdade, proclamar que a face de Cristo é a glória de Deus. A legitimidade do apostolado de Paulo está nessa revelação que recebeu, e o autor trabalha isso na página 129. Nas jornadas celestiais, geralmente aparece o tema da transformação angelical. É a transformação da pessoa feita à semelhança de uma mudança de vestes. Na verdade, é uma metáfora. E a transformação de alguém em seu estado imortal é descrita como esse alguém se tornando uma figura angelical. Então, o homem material e o anjo, o ser espiritual. É essa a transformação vista no contexto
das epístolas paulinas em relação, lembre-se, em relação à ótica judaica, que é a ótica que o livro descreve. A discussão mais longa de Paulo sobre esses temas acontece lá em 2 Coríntios 3, do 18, versículos 4 até o versículo de número 6. Vamos fazer uma leitura? 2 Coríntios, capítulo de número 3, do 18, capítulo 3, verso 18, e capítulo 4 e verso 6. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho da glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Agora, o 4. Capítulo 4 e verso de número 6. Porque Deus me disse que das trevas resplandecesse a luz. É quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação e o conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, portanto, tá certo? Essa é a proposta que nós temos nesse livro pela ótica judaica. A conversão na sociedade de Paulo. Na página 181 até a página 194, o autor fala que Paulo falou dos estados internos através de vocabulários proféticos, estáticos ou místicos, que se aproximam dos termos modernos da sua conversão. A expressão que Paulo mais usa nos seus escritos para descrever essa experiência, como nós vimos, é a transformação. No judaísmo e depois no cristianismo também, a conversão era uma escolha nova para uma ressocialização, porque ser convertido não é simplesmente levar o nome de cristão ou de judeu, mas é um estilo de vida, devido a uma falta encontrada no mundo, resultando na construção de uma nova estrutura de identidade a partir de um novo grupo. Paulo passou por tudo isso quando migrou do judaísmo para o cristianismo. O convertido não tinha uma amnésia, mas dava novo significado a tudo que havia conhecido. Então Paulo continuou sendo mestre da lei, só que ele entendeu que a lei ia servir de aio e não como base para uma vida vitoriosa e para uma salvação. A conversão inicia um processo de compromisso com o grupo. A conversão gradual era o padrão típico e esperado pedagogicamente. As seitas ofereciam as suas verdades e você as aceitava ou não. O cristianismo não foi a única seita judaica a fazer o chamado proselitismo. Seu estilo proselitista estava enraizado no judaísmo, embora tenha feito missão mais do que todas as outras seitas. Então, vou ler de novo. O cristianismo não foi a única seita judaica a fazer proselitismo. O seu estilo proselitista estava enraizado no judaísmo, embora tenha feito missão mais do que todas as outras seitas. O que é um proselitismo? É uma atividade ou esforço de fazer prosélitos, de fazer, como se fosse um apostolado. É você querer que as pessoas estejam na sua religião, tá certo? É um trabalho muito utilizado, proselitismo político, por exemplo, a gente vê muito, são as pessoas querendo que os outros estejam no seu partido. Assim também tem sido o proselitismo, foi o proselitismo na época com o cristianismo, tá? Uma seita judaica. Por que é considerado o cristianismo uma seita, pastor? Porque o judaísmo na época era religião. E dessa religião nasceu então uma ramificação. E essas chamadas seitas cristãs foi que deram origem à nossa igreja primitiva. Os outros grupos pouco interessados numa missão gentílica se limitavam a judeus de outras seitas. O judaísmo não queria saber dos gentios. Para eles, a salvação era só para o povo judeu. Isso deu uma brecha muito grande para que o cristianismo avançasse no meio gentil como avançou, né? Eles não estavam nem aí para os gentios. Para eles, o povo escolhido era eles e só eles iam ter acesso ao trono da glória de Deus. Já estamos quase encerrando. As primeiras lições que os prosélitos recebiam eram desprezar os deuses
do paganismo, e o judaísmo foi acusado de intolerância, ou seja, de provocar antipatriotismo e desamor às famílias. Cada um familiar que se convertia ao judaísmo praticamente abandonava a sua família. Por isso, os judeus tentavam provar superioridade moral através de regras comportamentais, muitas vezes baseadas na hipocrisia, bem verdade. Dentre os judeus helenistas, exigiam apenas ritos simbólicos da vida judaica em geral e não representativos de um ritual específico de conversão, como é o corte do prepúcio, né? A circuncisão. É isso, queridos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Nós estaremos agora orando, encerrando essa aula, mas quero já dizer para você que nós vamos estar sempre à disposição. Encerramos essa matéria de escritos paulinos, mas tem outras matérias que ainda vamos ter e certamente Deus ainda vai falar muito através desse canal de bênçãos que nós temos tido pela internet, através dos vídeos. Quero agradecer a coordenação pela confiança, a vocês alunos que se dedicaram a entregarem seus trabalhos em dias, a estarem presentes nas aulas de videoconferência e dizer que o STHG está muito feliz pela vida de cada um de vocês. Obrigado, queridos. Vamos encerrar com uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por cada aluno, Senhor, que está aqui, Senhor, e que tem, Senhor, se dedicado, Pai, a cumprir, Pai, todas as metas, todas as propostas pedagógicas desse curso. Certo, Senhor, de que Tu estás conosco, nós queremos Te agradecer e engrandecer o Teu nome, Te dizendo que sabemos, Pai, que nada somos sem Ti, Pai, mas reconhecemos, Pai, que em Ti, em Cristo, somos mais que vencedores. Muito obrigado, meu Deus, por cada aluno, Senhor, que está terminando essa matéria, que o Senhor venha abençoá-los de uma forma maravilhosa. Guarda-nos de todo mal, Senhor, esteja sempre conosco, é o que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, que todos digam amém. Muito obrigado, alunos, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus para todos.